Olá, meus alunos. Estamos aqui em mais um encontro geográfico, em mais uma aula de geografia. E vocês assistiram a videoaula, né, aula gravada a respeito do nosso assunto de hoje. Então, nós estaremos revisando e tirando todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, o capítulo que vocês introduziram, que nós introduzimos aí hoje pela manhã, foi o capítulo 6, que vai falar sobre os aspectos geográficos, aspectos naturais do continente americano. Esse continente aí gigantesco, certo? Com uma biodiversidade gigante, com a rica, né, biodiversidade, uma rica diversidade cultural, certo? Então, nós vamos aí caracterizar geograficamente esse território que é aí o continente americano, certo? Alguns dados importantes deste continente. O continente americano, a extensão territorial, ele tem aí 42.550.000 quilômetros quadrados. Ele é superado apenas pelo continente asiático, certo? Que apresenta mais de 44 milhões de extensão territorial. A massa americana aí, continental, ela se estende por todas as latitudes de sul ao norte do planeta, né? Então, ele vai tanto do norte ao sul, certo? Alonga-se aí desde o paralelo 56 graus sul e 71 graus norte aí na África, da Antártida até na Ártica, em seu alongamento, tá certo? Então, podemos dividir o continente americano em três grandes blocos, certo? Nós temos aí, né, nessa divisão, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quem faz parte da América do Norte? Quais são as nações que fazem parte da América do Norte? Quero a participação de vocês. Hã? Quais são as nações que fazem parte do continente americano? Desculpa, da América do Norte, né? Mais precisamente da América do Norte. Quais são? Matheus falou Canadá, Estados Unidos e México. Muito bem, Matheus. Então, a América do Norte é constituída por esses três grandes países, né? Canadá, Estados Unidos da América e o México, ok? Aí podemos perceber que tem duas nações importantes, entre elas a maior potência bélica e econômica do planeta, que é os Estados Unidos, né? Então, faz parte dos países desenvolvidos, dos países capitalistas, é a América anglo-saxônica, né? A América desenvolvida, né? A América poderosa e que comanda, né? Economicamente e pela força militar o mundo todo, tá certo? Então, nós temos aí a América do Norte. Logo abaixo da América do Norte, nós vamos encontrar a América Central. A América Central, ela é constituída por 7 países, certo? E dentro dessa América, nós encontramos grandes ilhas e pequenas ilhas. As grandes ilhas nós podemos chamar também de grandes Antilhas, ou as pequenas ilhas de pequenas Antilhas. As Antilhas também podem ser chamadas aí de Caribe, certo? Essa palavra Caribe lembra muito, né, essas festas que acontecem ali no litoral, né, nas praias, então é bastante conhecida as festas ali do Caribe, tá certo? Então, a América Central é como se fosse o elo, né, de ligação entre a América do Norte e a América do Sul, certo? Então, fica mesmo no centro aí, por isso essa nomenclatura aí, América Central, fica no centro do continente americano. Países que fazem parte aí da América Central. Vamos lá. Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, certo? A Belize. Então, são esses países aí que fazem parte da América Central, tá bom? E, por fim, o conjunto regional América do Sul, que o Brasil, né, nosso Brasil, nosso país faz parte, ok? Então, a América do Sul é a porção da América que começa em terras colombianas e compreende aí, territorialmente quase o total de 12 países, né, soberanos e um departamento da França, né, que é o departamento de ultramar, que é a Guiana Francesa.
além das Ilhas Malvinas, arquipélago localizado no Oceano Atlântico, próximo ali da Argentina, mas ocupado pela Inglaterra, que transformou o território ultramar, certo? Então, aí é a divisão regional do continente americano, certo? É a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para você. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhada. Pronto. Estão vendo aí os slides? Estão vendo? Estão vendo, gente, os slides? A minha voz está ok, não está, Lohane? Tudo certo? Pronto. Então, ótimo, Mariana. Então, de maneira geral, né, podemos dividir os grandes conjuntos, né, de relevo ali presente no continente americano em oriental, leste, ocidental ou oeste. E, por fim, a parte central. Então, agora nós vamos caracterizar, né, de forma aí, geral, certo? Cada tipo de relevo que se encontra no território americano, certo? Então, nós vamos ver quais as partes de relevo que se encontra na parte leste, oeste e central, tá certo? Então, falar de relevo, né, é falar da geomorfologia, é falar da forma da Terra, é falar da superfície terrestre, seja ela planaltos, sejam elas planícies, seja ela depressões, seja ela antiplanos, e por aí vai. É o que nós vamos verificar nessa aula aqui, tá certo? Vamos dar uma revisada aí. Então, planaltos, nessa região nós encontramos esses planaltos cristalinos de origem muito antiga, né, com altitudes modestas, resultantes aí de intenso trabalho de erosão. Então, por elas serem bastante antigas, né, a questão da altitude ela vai se perdendo durante esse tempo, né, por conta do processo de erosão, do desgaste da rocha, né, do desgaste aí dos planaltos. Então, os principais exemplos aí de planalto é o planalto laurenciano, de grande extensão territorial, e por conta da sua localização, ele pode também receber outros nomes, outras denominações, dependendo aí do seu lugar, e como é o caso do planalto também canadense. Suas maiores altitudes estão na Península de Labrador. Nesse planalto aí existem diversos tipos de rios de planalto, que favorecem o potencial hidráulico aí, intensamente utilizado na produção de energia, certo? Então, nós conseguimos, a partir desses rios de planalto, né, a utilização aí de força, né, dessas águas para a geração e produção de energia. Na América do Sul, nós temos dois exemplos de planalto. O Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro, tá certo? Então, para quem não sabe, as características geográficas dos planaltos, né, são áreas aí elevadas da superfície, certo? Que tem na maior parte, né, do seu topo, do seu cume aí, as áreas planas, né, são planos aí, ok? Mas tem uma elevação dentro dessa parte de relevo, tá bom? Pronto. Estão vendo aí um mapa, certo? Que já mostrei para vocês lá na aula gravada. Então, nessa parte que nós acabamos de verificar, certo? Essa parte leste aqui, ó, nós vamos encontrar os planaltos, certo? As Guianas aqui do Brasil, Laurenciana aqui no Canadá, ok? Do Labrador, né? Então, toda essa parte aqui de leste, nós vamos encontrar essas características geográficas de relevo, certo? Já na parte oeste, estão vendo aí meu mouse? Aqui na parte oeste, você já vê, né, que as altitudes já mudam aí bastante, né? Você já tem uma elevação maior, né, dessas altitudes, certo? Então, já aparecem cordilheiras, já aparecem montanhas rochosas, né? Então, nós vamos agora verificar quais são esses tipos, tá certo? Então, dentro do relevo do continente americano, nós vamos encontrar os conjuntos montanhosos existentes na porção
né, nessa porção aí que nós estamos estudando. São os Montes Apalaches, exemplo aí de maior, né, conjunto montanhoso, certo? Alinhado aí de montanhas antigas, bastante desgastadas pela erosão, assim como os planaltos antigos, e por isso elas perdem aí a altitude, né? Porque quanto mais o desgaste da rocha, quanto mais a erosão, mais a perca, né, da altitude. Dentro desses conjuntos montanhosos, né, nós vamos encontrar as jazidas de carvão mineral. O ponto mais alto dessas cadeias montanhosas é em média de 2.037 metros de altitude, localizando aí no Monte Mitchell, nos Estados Unidos. E a ampliação para o sudoeste forma o Planalto Cumberland, já em direção ao noroeste, na altura dos Grandes Lagos, formando o Planalto da Península. Essa imagem aqui que eu postei para vocês, que eu coloquei no slide, ela é a Serra da Mantiqueira, né, que é um exemplo de conjunto montanhoso aqui no nosso país, certo? Também a Serra do Mar, ok? Então, são dois exemplos aí de conjuntos montanhosos do nosso território. Aqui é o mapa, né, onde mostra os montes Apalaches, né, pegando aqui na América do Norte, tá certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Entre essas elevações de altitudes, né, nós encontramos também as baixas altitudes, né, que são as áreas aí mais baixas e que recebem muito de posição, né, das áreas mais elevadas, certo? A porção de relevo com altitudes mais baixas, né, dessa região está no extremo leste dos conjuntos montanhosos e de altiplano. Elas estão entre esses conjuntos montanhosos. Né? Exemplo típico que é a grande planície que se abre a leste dos Apalaches e se amplia em direção ao Oceano Atlântico, né, que são as faixas longas aí do litoral. Né? Então, nós temos aí o exemplo da planície litorânea brasileira, né, onde aí as áreas mais ou menos planas, né, e que nessas áreas são propícias para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento aí populacional de grandes cidades. É tão propícia nessa questão da planície favorecia ao desenvolvimento que nós temos aí a construção, né, e as áreas mais povoadas do continente, que é o caso de Nova York, Washington, Boston, Filadélfia, nos Estados Unidos, e as cidades brasileiras como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Tá? Então, relevo e desenvolvimento e crescimento, né, de construção de algumas cidades principais se dá a partir da utilização do relevo, que não tem dificuldade geográfica para isso. Né? Ninguém vai montar uma grande cidade na Cordilheira dos Andes, né? Porque o ar é rarefeito, a locomoção é difícil, são altas altitudes, né? Ninguém vai querer ficar subindo, descendo as montanhas. Eu vou lá no centro, então eu vou descer a montanha, não vou para casa, eu vou subir a montanha. Né? Então, as áreas de baixa altitude são as áreas que mais propiciam a construção de grandes cidades. O relevo da porção ocidental, ou oeste, certo? É onde nós encontramos aí, né, as cadeias de montanhas por dobramentos recentes, ok? Esses dobramentos recentes aí, né, tem um destaque da gigante conjunto montanhoso denominado Montanhas Rochosas, que se estende dos Estados Unidos até o sul do México, cujo ponto mais alto é Monte Mickley, né, com mais de 6.000 metros de altitude. É aqui onde está mostrando aí no mapa para vocês, as montanhas rochosas. Essas montanhas rochosas, né, também tem exemplo aí na América do Sul, que é o caso da Cordilheira dos Andes, ok? Essa extensa cadeia montanhosa começa na Colômbia e vai até o extremo sul do Chile. Gente, eu acho fantástico. Vocês viram essa imagem na gravação da aula, não foi? Gente, essa vista, essa foto da NASA aí, né, essa foto da Cordilheira dos Andes é algo impressionante, magnífico, é linda demais. Né? Então, você vê a grandiosidade desse conjunto montanhoso. A Cordilheira dos Andes ela foi formada a partir das grandes ações orogênicas, né, entre a placa tectônica e da Nazca, com a Sul-Americana, no período da Era Cenozoica Terciária. Certo? O seu ponto mais alto está encontrado no Monte Aconcagua, no Chile, próximo à Argentina, com quase 7.000 metros de altitude. Então, é onde também existiram aí as primeiras civilizações pré-colombianas, que é o caso dos Incas, dos mais dos Aztecas, né, grandes civilizações aí que tiveram, né, uma inteligência muito grande, né, mesmo sem tecnologia, mesmo sem acesso à internet,
sem a arquitetura, sem a construção civil, né, sem o conhecimento que tem hoje, mas que fizeram grandes civilizações, como é o caso de Machu Picchu ali no Peru, certo? Nós também temos os antiplanos. O que é os antiplanos aí, alunos? O que é que vocês acham que é antiplanos? Me digam aí, eu quero ouvir de vocês. O que são os antiplanos? Hã? O que são os antiplanos? Oi? O que são os antiplanos? Podem Pequenas planícies pensar. elevadas. Hã? São as pequenas planícies. Elevadas. Isso. Quem foi que falou? Foi o Matheus? Mateus de Souza. Pronto, Matheus de Souza. Então, são as planícies. São as planícies que se encontram entre as cadeias montanhosas, né, e o Oceano Pacífico. Por exemplo, você vai ver como mostra a imagem, vocês estão vendo, né, no slide. Então, quando você observa essa, essas planícies entre essas montanhas, são os antiplanos. São as áreas de planícies que se encontram entre as grandes cadeias montanhosas, certo? Nessa área aí, começa aí o desenvolvimento de grandes cidades, principalmente na América do Norte, como é o caso aí dos principais aglomerados urbanos que evoluíram da cadeia da costa do Pacífico, como Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos. Né? Então, nasce aí entre essas montanhas, que são os antiplanos. Certo? São pequenas planícies dentro aí dessas montanhas. Então, não tem como falar, né, dessa parte geográfica do continente americano sem falar das correntes marítimas, né? Mas eu não vou detalhar muito nessa parte aqui, porque o detalhamento vem logo em seguida. Certo? Mas só para vocês observarem no mapa as correntes quentes e as frias. Nós temos duas correntes frias que passam aí pelo nosso território, né, pela América do Sul, né? Que não chega até o Brasil, né, por conta da Cordilheira dos Andes, né? Ela bate aí no Peru e Chile, que é onde é mais atingida por essa corrente fria de Hubble, é uma homenagem ao Von Hubble, que descobriu essa corrente, e a corrente de Falklands, né, que é outra corrente fria. E as quentes, né, que é o norte equatorial, o sul equatorial, a corrente das Guianas, o sul equatorial e a corrente do Brasil. A corrente de Hubble, ela chega em média de 6 a 7 graus, né, de temperatura, né, em média no máximo 8 graus, e as quentes 25 graus aí favorecendo, né, principalmente as quentes, né, trazendo aí águas não profundas, né, que transportam nutrientes aí para os peixes, como é o caso dos plânctons, né, que significa aí, plâncton significa errante nas águas, suspenso às águas, ele é levado pelas águas, né, para as áreas onde as águas vão estar, tá certo? Nós temos também, né, algumas principais características, né, principais aí, dos Andes orientais e os Andes ocidentais. Né, são os vales dos planaltos bolivianos peruanos, onde existem várias áreas planas, com altitude em torno de 4.000 metros, né, que outrora assim, foi utilizada para o nascimento do povo Inca, né, e atualmente apresenta algumas áreas intensamente povoadas. Né, então, foi utilizada nos Andes áreas, né, bastante favoráveis, né, e de vários que surgiram essa civilização aí bastante rica culturalmente, certo? Nós temos também, né, além das montanhas rochosas, dos montes Apalaches, né, das serras no continente americano, das cordilheiras, né, nós temos também os planaltos elevados. Os planaltos elevados são as áreas mais baixas, altitudes mais baixas em se comparando às cadeias montanhosas. Ok? Na América do Norte, nós vamos destacar aí os principais planaltos de Colômbia e do Colorado. Nesse último aí se localiza o Grand Canyon, que é fantástico, a beleza do Grand Canyon, sem explicação, né, de beleza, né, dentro aí, né, desse Grand Canyon tem a ação erosiva, né, do Rio Colorado, da Grande Bacia, né, por isso que formou toda essa beleza aí, certo? Na qual se encontra na Grande Depressão do Vale da Morte e o Grande Lago Salgado. Todos apresentam altitudes que variam de 1.600 a 13.000 metros, ok? Então, aqui tem uma foto do Planalto de Colômbia e aqui o Grand Canyon, certo? Que fica no estado da Arizona, nos Estados Unidos, que é fantástico, uma das fotos aí que eu acho
magnífica, tá? No México, destaca aí os planaltos elevados entre as Serras Madre Ocidental e Oriental, cujos principais compartimentos são o Planalto de Chihuahua ao norte e os Planaltos de Anahuac ao sul. Essas regiões são densamente povoadas, foram nelas que se desenvolveu a civilização asteca, né? Então, quando você vai estudar nessa parte dos planaltos, certo? Essas cadeias montanhosas, dependendo do seu lugar, como eu falei para vocês, elas recebem outro nome. Então, Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, né? Cadeia da Costa, cadeia da Casta, né? No sul, as Serras Nevadas, lá no México já são Serras Madre Ocidental e a Oriental, então, dependendo do seu lugar, esses conjuntos montanhosos são chamados aí, denominados de outros nomes, tá certo? Então, nesse lugar das Serras Madres Ocidental e Oriental, são áreas densamente povoadas, né? Foi a partir dessas regiões aí que surgiram, né, a civilização asteca, certo? Então, você vê aqui no mapa, né, ó, a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental. Entre elas aí nasce a civilização asteca e hoje está atualmente bastante densamente povoada. Também, né, nós temos as áreas de baixas altitudes, mais ou menos planas, que ficam na parte central do continente americano, certo? Então, ocupam baixa extensão do norte do Canadá até o Golfo do México. Nós temos exemplos aí de planície. Na América do Norte, né, nós temos a planície canadense, que se encontra na Baía de Hudson, unindo-se ao sul com a planície dos Grandes Lagos. A planície do São Lourenço, drenada pelo rio de mesmo nome, que é o do São Lourenço, e a planície do Mississippi, que se alarga ao sul, onde é chamada de planície do Golfo. Nós vamos verificar esses tipos de rios, as vertentes aí presentes no continente americano no nosso próximo encontro, tá certo? No Brasil, nós temos os exemplos, né, de planície, a planície amazônica, a planície do Pantanal e dos Pampas. Nós temos o exemplo da planície do Chaco no Paraguai, a planície do Orinoco entre a Colômbia e Venezuela, a planície do Platina entre a Argentina, Uruguai e Brasil. Né, são as áreas aí com baixa densidade demográfica e algumas são utilizadas para a prática de pecuária extensiva, né, porque são áreas mais ou menos planas, né, e essas áreas mais ou menos planas favorecem a criação de animais soltos no pasto. Né? Então, as pessoas, os agricultores, né, os pecuaristas criam os animais soltos no pasto, né, porque são áreas aí relativamente baixas, ok? Então, não tem como falar, né, de relevo, falar de população sem falar da distribuição da população no continente americano, que é de forma desigual, né, que é de forma desequilibrada. E isso se dá exclusivamente por causa do relevo, e estudamos até aqui. Tá? Então, as pessoas não vão morar nos conjuntos montanhosos, no Grand Canyon, é lindo, é magnífico, mas não dá para morar, certo? Então, por conta dessas características geográficas de geomorfologia, de relevo, né, a distribuição populacional vai ser desequilibrada, onde vai ter mais gente em alguns espaços e espaços vazios. Olha aí no mapa que eu estou compartilhando na tela com vocês, né, vocês podem perceber aí, né, que a parte leste está mais desenvolvida no sentido populacional, com mais contingente populacional, né, do que as áreas aí norte do Canadá, né, por conta do frio, do extremo frio, né, do clima rigoroso que ali encontra na parte oeste do Brasil ali, por conta da floresta amazônica, né, diminui o contingente populacional, porque ninguém vai querer morar, né, na Amazônia, sendo que nós já estamos aí, né, com quase 80% da nossa população urbanizada, ok? Então, nós vamos ter áreas com mais ou menos 200 habitantes por quilômetro quadrado, né, e vamos ter áreas com menos de 1 habitante aí por quilômetro quadrado, certo? Então, toda essa distribuição desigual se dá exclusivamente aí pela relação do relevo com a população, certo? Então, alguma dúvida até aqui, galera? Alguma dúvida?
Tudo certo? Tudo certo, Mariane? Certo? Certo. Ok. Ficou claro a aula, Lara? Ficou claro? Ficou. Ótimo. Então, aí é só mais um panorama geográfico, né, da parte de relevo. Nós vamos encontrar as planícies, os conjuntos montanhosos, né, nós vamos encontrar os Apalaches, vamos encontrar as serras. Dentro do nosso continente, vamos encontrar também as planícies, que são as áreas mais propícias para o desenvolvimento e que surgiu as principais cidades, certo? Então, por aí vai, tá certo? Então, vamos fazer aqui nosso quiz de chat, no chat aí do final da nossa aula. Então, de forma aí bem legal, rápida, coesa, direta, eu quero que vocês respondam aí para a gente ver quem vai ganhar mais pontos. Então, a Lohane já está com 2 pontos e o Matheus com 1 ponto, ok? Então, vamos lá para a gente fazer algumas perguntas de revisão, certo? Hoje, professor, respondi 3. Foi? Não, mas Foi. gostando. Eu respondi um com a Lohane, que nós fizemos, ela fez um Ah. minuto antes, aí eu coloquei. É dividida as duas primeiras Américas do Sul, Norte e Central, a segunda em Sim, América mas Latina e ou agora colocar final. pontuação para quem responde primeiro, entendeu? Aí tu respondeu Sim, primeiro nessa. aí na outra eu respondi primeiro, que foi da Guiana Francesa. Aí na Ah, outra também respondi primeiro, foi Canadá, Estados Unidos e México. certo, depois eu vou colocar aqui, então. Vou colocar 2, tá certo? Então, o Lohan tá com 2 e o Matheus 2, ok? Certo. Pronto, então vamos Certo. lá. Então vamos lá. Preste atenção, certo? Para digitar no chat, ok? Como é chamado o conjunto montanhoso na América do Norte? Na parte oeste do continente americano, mais precisamente na América do Norte. Como é chamado esse conjunto montanhoso? Vê quem vai ganhar esse ponto. Vamos lá, vamos lá. Aguardando vocês. E aí, se quiserem, pode falar no fone, pode falar no microfone, não tem problema. Certo? Quem falar primeiro aí ganha o ponto. Quais são o nome desse conjunto montanhoso que está na América do Norte, que pega aí no Canadá, nos Estados Unidos, no México, que recebe outro nome no México? Como são chamados? Montanhas Rochosas. Muito bem, Victor. Montanhas Rochosas. Certo? Na parte leste, certo? Na parte leste, que é a primeira parte que nós estudamos os relevos ali encontrados nessa região, que está no Oceano Pacífico ali, que tipo de relevo nós encontramos em maior quantidade? Planalto, planícies, depressões, os antiplanos. Quais são? Que tipo de relevo é encontrado na parte leste, na porção leste do continente americano? São os. São os. E aí? São os. São os. Na parte oeste nós temos as cadeias montanhosas, né? Cordilheira dos Planícies. Andes. Hã? Planícies. Não. Quase. E aí? Começa com P também. São os Planaltos. planaltos. Isso, Matheus. São os planaltos. A última, para a gente encerrar. Dê exemplo. Isso mesmo. Adila, Lohane. Certo, é os planaltos, ok? Em que áreas do relevo, né, favorece
o desenvolvimento e o surgimento das cidades? Quais são as áreas de relevo que favorecem, né, o surgimento aí de grandes cidades, de população, de circulação? São as planícies, são os planatos, são as depressões, são os altiplanos, né, são as serras. E aí, que tipo de relevo favorece a criação, o surgimento de grandes cidades? Planícies? São as planícies. São as planícies, né? Que favorece aí foi Matheus, né? Foi. Esse surgimento de grandes cidades, tá certo? Então, nosso encontro fica por aqui. Não esqueçam de fazer a atividade que eu passei na videoaula. Fazem uma folha só de caderno e mandar foto lá no tópico que eu anexei na plataforma. Tá certo? Alguma dúvida? Certo. Como foi que terminou os pontos? Terminou em Lohane 2 pontos, Matheus de Souza 4 pontos e Victor 1 ponto. Parabéns, viu, Matheus? Hoje você liderou o ranking de pontuação. Parabéns, Lohane, e o Finalmente Victor uma também que vitória. participaram. É muito bom essa participação. Tá certo? Tá certo. Beijo em cada um de vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau. Morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau. Zé. Oi.